Oi gente, tudo certinho com vocês? No vídeo de hoje eu quero dividir um pouquinho com vocês sobre a minha perspectiva, sobre a minha visão como uma profissional da área da saúde, sobre tudo o que está acontecendo, sobre essa grande questão da pandemia que tem assolado o nosso país e o mundo todo também. Bom, aqui no canal eu acho que eu nunca me apresentei profissionalmente, né? Mas eu sou da área da saúde sim. Eu sou tecnóloga em radiologia médica com mestrado em engenharia biomédica. Mas acima de tudo, antes de ser uma profissional da área da saúde, eu sou uma serva do Senhor Jesus e creio que a Bíblia é o manual da vida. Atualmente eu trabalho em 2 unidades de pronto atendimento no setor de raio-x e tenho visto sim na prática a evolução dessa doença nova que tem preocupado o Brasil e o mundo. Bom, e no momento que eu estou gravando esse vídeo, hoje é dia 1º de abril de 2020, no Brasil nós temos registrados oficialmente 5.812 casos confirmados de Covid-19 e 203 óbitos. Então a taxa de letalidade giraria em torno de 3%. É claro que esse número de positivos para o Covid-19 ele é subestimado porque muitas pessoas acabam manifestando seus sintomas, mas não procuram um atendimento porque ela aparece como uma gripe comum, né? Desses 5.812 casos, estima-se que muito mais casos realmente estejam acontecendo, porém não com sintomas tão fortes a ponto de uma pessoa procurar um atendimento médico hospitalar. E uma coisa que eu gostaria de ressaltar é que quando se trata da taxa de letalidade, normalmente nos jornais vem um grifo assim, tantas mortes, porém 90% pessoas com idade maior de 60 anos, ou então pessoas que já tinham uma comorbidade. E a impressão que eu tenho é que quando se faz uma notícia com esse destaque, é que não. Eram pessoas com mais de 60 anos, né? Eram pessoas que já eram doentes, como se minimizasse a questão da gravidade desta doença. É lógico que sim, que as pessoas atingidas com mais gravidade pela questão do Covid-19 são realmente pessoas com uma idade mais avançada ou pessoas que já têm um certo problema respiratório, uma comorbidade, como diabetes, enfim, tantas outras que já estão sendo notificadas por aí. Mas nós não podemos menosprezar nem a questão do poder desse vírus e nem também menosprezar a importância que essas pessoas têm, tanto para a sociedade como para as famílias que elas pertencem, né? E quando eu falo que nós não podemos menosprezar o poder desse vírus, é justamente porque na prática quando faço o exame de raio-x solicitado pelo médico, né, tenho acompanhado que muitas vezes casos suspeitos não são apenas de pessoas doentes, de pessoas com uma idade mais avançada, mas sim com jovens também. Infelizmente, né, dos pacientes que eu já atendi, né, alguns sim eram muito jovens, e jovens do tipo 28 anos, do tipo 20 anos, e com sintomas bastante acentuados. Então, assim, eu creio que nós temos que ter muita cautela como nós nos posicionamos, porque não quer dizer que uma pessoa seja mais jovem, que ela não esteja livre de se infectar ou de ter uma evolução muito drástica negativamente. E é por isso que eu acredito que nós precisamos ter muita cautela em relação ao nosso posicionamento frente a essa doença nova. Ou seja, não é porque uma pessoa é jovem que ela talvez não tenha o risco de ter uma evolução muito séria dessa doença. E a gente tem exemplos, inclusive, de óbitos de pessoas muito jovens. Bom, e uma das medidas adotadas, não é, para evitar a propagação desenfreada do vírus e, consequentemente, da doença, né, foi a questão do isolamento social. Para que, assim, evitando o contato com o público em geral, possa se frear um pouquinho a propagação dessa doença, né? Porque todos sabem que, infelizmente, se nós tivermos um pico de contaminação ao mesmo tempo, o nosso sistema de saúde não tem condições de comportar todos os pacientes que possam vir a ter necessidade de um atendimento, né? E a gente já tem exemplos como Espanha e Itália, né? E neste ponto, quanto ao isolamento social, eu acredito que sim, né? Que algumas medidas são necessárias. Então, se você
pode, né, ficar em casa, se você tem a condição de evitar de ir a alguns lugares, se você pode, por exemplo, fazer compras para um idoso, não é, que mora na sua rua, ou para o seu pai, ou para a sua mãe, para que ele não esteja exposto, é claro que você deve respeitar, sim. É lógico que tudo tem dois lados, né? Existem em situações, por exemplo, tem pessoas que elas conseguem trabalhar de casa através do seu computador, que isso é um acordo com a empresa nas quais elas fazem parte, e tem pessoas que não, que elas precisam estar ali na rua, no dia a dia, né? Comerciantes, por exemplo, ou eu mesma que sou uma trabalhadora da área da saúde, não é? Eu não tenho a opção de trabalhar de casa, né? Eu preciso estar no meu local de trabalho para bem atender ao público, não é? Mas eu me refiro a pessoas que realmente têm a condição de trabalhar de casa ou têm a condição de não sair tanto de casa e de repente estão achando que não é bem por aí, né? Que não é necessário, né? Enfim, cada um julgue por si próprio, não é? Mas como profissional da saúde e vendo as coisas na prática, eu percebo que esse vírus é altamente contagioso e que em algumas pessoas ele tem um efeito bastante severo. Por isso, eu acho muito importante que a gente possa se resguardar ao máximo, não só também na questão de evitar aglomerações, de evitar sair quando não for necessário, como a questão da higiene, e também é muito interessante, muito importante que nós busquemos ter uma alimentação boa para que a nossa imunidade esteja alta, para que assim estejamos mais protegidos, né? Para que o nosso corpo consiga fazer essa defesa que é necessária, né? Frente a uma invasão por algum vírus, né? Tem um versículo que eu gosto muito que diz o seguinte: com medidas de prudência farás a guerra. Nós estamos diante de um inimigo invisível, mas real. Portanto, eu não creio que seja o momento de baixar a guarda. Eu creio que seja o momento de agirmos com prudência para que possamos vencer essa guerra. Talvez você esteja se perguntando por que Deus permitiu que tudo isso acontecesse. Por que Deus permitiu que nós chegássemos numa situação de uma doença se alastrar pelo mundo inteiro? Talvez a grande pergunta não seja por quê, e sim para quê. Para que Deus permitiu tudo isso? Eu creio que Deus permitiu que nós chegássemos ao ponto que chegamos para que nós parássemos e olhássemos para cima e lembrássemos da nossa condição humana, de que nós não temos o controle de nada, que quem controla tudo é Deus e nós dependemos da misericórdia dele em cada ato da nossa existência. Eu creio que Deus permitiu que nós chegássemos a essa situação para que nós lembrássemos de que nós não temos o controle de nossas vidas, para que nós reconhecêssemos que existe um Deus, um Criador de todo o universo, que está esperando por nós, que espera que nós busquemos a sua ajuda para que Ele possa nos alcançar. Talvez Deus tenha permitido que nós chegássemos a essa situação para que nós nos lembrássemos da nossa condição humana, lembrássemos que tem várias pessoas ao nosso redor precisando do nosso carinho, da nossa atenção, do nosso amor, do nosso respeito. Talvez Deus tenha permitido esse tempo de quarentena para que nós tivéssemos tempos para olhar para cima, para orar por nós mesmos e para orar pelo nosso próximo também. Por isso eu gostaria de deixar esse convite. Que tal aproveitar esse seu tempo de isolamento social para orar por todos aqueles que estão precisando de ajuda nesse momento? Que tal orar pelas pessoas que estão nos hospitais, sofrendo não só pelo Covid-19, mas por tantas outras enfermidades que os acometem? Que tal orar pelas pessoas que estão morrendo nesse momento? Orar por aqueles que precisam colocar comida em suas mesas e nem sabem como fazer isso, dada a situação que nós estamos vivendo? Ore para que Deus tenha misericórdia do nosso país, para que nós não cheguemos ao ponto de uma Itália ou de uma Espanha, para que nós não tenhamos muitas baixas nessa guerra. Ore por aqueles que precisam manter-se trabalhando para garantir que o essencial chegue até você. Ore por nós, profissionais da saúde, para que nós possamos ter a serenidade para continuar atendendo as pessoas nesse momento tão crítico que nós estamos vivendo. Em uma certa ocasião, Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo.
Ter bom ânimo significa ter fé, acreditar que as coisas vão mudar, que tudo isso vai passar e que quando tudo isso acabar, nós sairemos mais fortes, seremos melhores do que já fomos. Então é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo e principalmente que ele possa trazer paz à sua vida nesse momento tão crítico que estamos vivendo. Se você acha que esse vídeo pode ajudar alguém, por favor, compartilhe ele nas suas redes sociais ou com a pessoa que você acha que pode ser ajudada com essa palavra. Muito obrigada por assistir, um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!